A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo de louvor e adoração a esse nosso Deus poderoso, a esse nosso Deus maravilhoso, a esse Deus que sara, a esse Deus que cura e a esse Deus que liberta, amém? No Salmo de número 112, no versículo de número 1 e de número 2, assim diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, e a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia, vamos agradecer a Deus por mais esse momento na presença do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, inicialmente agradecer, Pai. Agradecer pelo ar que o Senhor permitiu que respirássemos, Deus. Ou seja, se o Senhor permitiu que abríssemos nossos olhos nesta manhã, Senhor Deus, é porque o Senhor tem algo tremendo para as nossas vidas. Pai, nesta noite maravilhosa, Pai, neste domingo, Senhor Deus, extraordinário, abençoa o louvor, Pai. Abençoa a palavra desta noite, Pai. É o que eu te peço agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o louvor. Sou eu, com Fabiana Anastácio. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.
contigo, sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu eterno. Na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu futuro, no teu sustento, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, essa glória, não louva meu chão. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você é meu dono. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você é meu Aleluias, glórias a Deus. Louvor sou eu, com Fabiana Anastácio, amém? Glórias a Deus. Vamos para a palavra dessa noite. O tema é Em Tempo de Aprender Lições Preciosas com a Crise, amém? O texto que nós vamos trabalhar essa noite está no livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 27 e 28, amém? Glórias a Deus. Livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 23, do versículo 27 e 28, amém? Glórias a Deus. E assim diz a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de maldade, e algumas versões de iniquidade. Pai, nós queremos, Senhor Deus, te louvar mais uma vez, Senhor Deus. Pega na minha mão, nos conduz, Senhor Deus, nesse texto, e que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando cada coração nessa noite, Pai. Nessa noite de louvor, nessa noite de adoração, a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que sara, que cura e que liberta. Pai, por isso, me ajuda, Pai. Eu preciso da tua inspiração. Muito obrigado, Deus, por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez essa noite. E a palavra do Senhor é uma palavra rema, uma palavra que se renova a cada manhã, a cada tarde e a cada noite. E nessa noite não vai ser diferente. A pandemia, ela deixou o mundo em crise. Mas eu e você estamos em Cristo, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pessoas que estavam cheias de si, cheias de dinheiro, cheias de tudo, mas vazias por dentro. Eu não sei se você observou, né? Mas essa pandemia nivelou. Assim, ó. Não existe uma doença para o rico, não existe uma doença para o pobre, não existe uma doença para o branco, para o negro, para o índio e assim nas demais raças. A doença é uma só e ela vem silenciosa. Nós não estamos aqui dizendo que é bom ou que é ruim. Eu só quero dizer para você que tudo que Deus faz é maravilhoso. Nada foge do controle de Deus. E com a pandemia veio a crise. Eu estou em Cristo. E eu creio que você também está em Cristo. Mas a crise está aí. Ela veio e alguns estão com dificuldades para trabalhar nessa crise. Essa crise, ela vai passar. E às vezes a pessoa entra também em crise. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitos estão cheios de hipocrisia e maldade. E nós precisamos trabalhar essas questões. Primeira questão, crise. Talvez você, no cenário atual, você fique se perguntando, mas eu não estou em crise. Ok, glória a Deus, aleluia, amém por isso. Mas eu estou falando de uma forma geral. Aqui
de uma forma para que todos possam ter esse entendimento. Crises vêm e vão. Já tivemos várias crises monetárias, várias crises de nível global, e agora com essa pandemia do Covid-19, nós estamos enfrentando uma nova crise. Só que essa crise pode não estar lhe afetando, e glória a Deus por isso, mas essa crise está afetando muitas pessoas. Pessoas estão vivendo a crise e pessoas passando por crise. É isso que você tem que entender. E agora chegou a hora de nós estendermos nossos braços, estendermos as nossas mãos para ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs. E você vai ver que alguns personagens bíblicos, eles passaram por crises também. Alguns tiveram crises, mas alguns passaram por crise. Quer um exemplo? Jonas. Ele recebeu uma missão simples de Deus, mas preferiu ir para outro destino. E lá, e você sabe mais do que eu, que ele ficou 3 dias, no ventre de um grande peixe. Davi, tenta imaginar, Davi, ele derrotou o gigante. E de repente, ouve-se falar que o rei Saul mata 1000, mas Davi aos milhares. Ou seja, rei Saul matava 1000 e Davi 10.000. E de repente, o rei Saul começa a perseguir Davi. Olha só que crise. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. De repente, veio uma fúria e destrói tudo que ele tem. Depois outra fúria, destrói a família. De repente ele só tem um caco de telha para se consolar. E vem a esposa e diz, amaldiçoa o teu Deus, e morre. E ele diz, mulher, tu és tola. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Outra pessoa, Esther, ela nasceu para salvar uma grande nação. Ela nasceu para salvar o seu povo. De repente, ela vê toda essa responsabilidade nas suas mãos e ela pede para o povo orar. Outro personagem bíblico, Ana, lembra de Penina? Lembra de Elcana? Lembra de Ana? De repente, uma mulher estéril, ela vai ao templo e começa a chorar, começa a pedir ao Senhor. E o sacerdote ali vai e diz por que ela estava embriagada. Tenta imaginar, todos esses personagens que nós falamos passaram por uma crise. E Ana deu origem a Samuel. Samuel foi sacerdote. Samuel foi aquele que serviu na casa do Senhor. Irmãos e irmãs, passar por crise, todos nós vamos passar. Ficar em crise, alguns talvez ficarão, mas nós estamos aqui para transformar as crises em bênção. Como nós estamos hoje? Como que você está hoje? Olha só que coisa engraçada. Hoje nós estamos em casa. Quem está de frente, está no fronte, ele continua trabalhando normalmente, mas a maioria das pessoas, elas estão em casa. Outra coisa interessante, todos nós falávamos que não tínhamos tempo para nada. Hoje, quantas pessoas estão com tempos ociosos, pensando já em se destruir, ou seja, com crises de ansiedade, com depressão, porque não conseguem colocar os pés lá na rua. Tenta imaginar isso, irmãos. Pedimos tanto tempo e Deus deu tempo. Outra coisa, eu e você, como nós lemos logo no iniciozinho do Salmo, nós devemos seguir os mandamentos do Senhor. Muitas pessoas, têm dificuldade para seguir os mandamentos, mas presta atenção, eu e você hoje, nós estamos seguindo medidas ditadas, protocolos. Lave bem as mãos. Quando você não pode, você tem que passar o álcool gel. Você tem que usar máscaras. Isso são o quê? Protocolos, medidas que eu e você temos que seguir. E às vezes nós falamos dos mandamentos, falamos da palavra do Senhor e as pessoas não querem seguir. E hoje nós somos obrigados a seguir os protocolos. E daqui o Senhor nos deu 12 lições, a qual nós vamos passar agora. Quais lições podemos tirar desta crise? Quais lições
eu e você podemos desfrutar nesse período. Primeira lição, administração melhor do tempo. Antes nós falávamos que não tínhamos tempo, agora nós temos todo o tempo do mundo. Administre melhor seu tempo, pare um pouquinho para você ler as Escrituras, pare um pouquinho para você louvar ao Senhor, pare um pouquinho para você estar perto, tenha comunhão com o nosso Pai. Administre melhor o seu tempo. Valorizar mais o ser e esquecer o ter. Muitas pessoas ficaram a vida toda procurando ter. E esqueceram de ser. Quanto que você daria agora para dar um abraço no seu ente querido que já se foi? Quanto que você daria agora para ter um tempinho, sentar em algum lugar, vamos colocar assim, num lugar, numa região, e estar ali papeando, conversando, livremente, tranquilamente. Valorize mais o ser. Esqueça um pouco a questão de ter. Outra coisa, outra lição, você fica mais forte com as crises. Pensa um pouquinho lá atrás, como que você era e como que você é. Como que houve uma mudança de mentalidade. Nas crises, nós ficamos mais fortes. Quando o povo do Senhor foi para o deserto, e era para ficar 40 dias, e devido à sua desobediência, eles ficaram 40 anos. O povo ficou muito mais forte. Mais para frente um pouquinho, o povo, infelizmente, caiu na idolatria, caiu na desobediência e foram cativos na Babilônia. Ficaram mais fortes depois que saíram lá da Babilônia. Então, crise é um momento para você se fortalecer. É um momento para você ficar mais forte. Outra coisa, valorizar a liberdade que Deus nos deu. Não a liberdade que o mundo dá, mas a liberdade que Deus dá para você louvar, adorar, para você servir a esse nosso Deus poderoso, a esse nosso Deus maravilhoso. Quantas pessoas estão esperando de você uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de libertação? Valorize a liberdade que Deus nos deu. Outro ponto, entender que a comunhão é um bem precioso. Quantas pessoas gostariam, principalmente os avós, de estar junto com seus netos? Quantas pessoas que gostariam de estar numa comunhão na casa de um amigo, de uma amiga, dos pais e assim por diante, e não podem. E eu aqui friso a comunhão com Deus. Aproveite essa oportunidade de você ter a comunhão com um Deus poderoso, com um Deus maravilhoso. Entender que a comunhão, ela é um bem precioso. Outra coisa, mudança, ela começa de dentro para fora. Deus precisou parar o mundo. Deus precisou mexer na sua estrutura, na minha estrutura, para provocar uma mudança. E essa mudança, ela começa de dentro para fora. Que você entende quem é o seu Criador, que tudo está nas mãos de Deus, nada foge do seu controle. Outra coisa, todos vão viver sua crise individual, proporcional aos seus recursos e às suas condições. Cada um de nós tem o seu tempo, tem o seu momento. Alguns estão preocupados com a questão do emprego, outros estão preocupados com a questão financeira, outros não têm dificuldade nem em emprego, nem em questões financeiras, mas não conseguem ficar dentro de casa. Às vezes não conseguem, ao contrário, não conseguem sair de casa, não conseguem botar o pé na rua. Então cada um vai viver a sua crise individual, conforme a proporção dos seus recursos e das suas condições. E se você não está, amém, como eu falei no início, glória a Deus, e que Deus continue
te abençoando, amém? Temos que parar com a hipocrisia e com a maldade. Eu fiquei pensando nessa palavra, maldade, quer dizer na iniquidade. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. O sangue dele que foi derramado na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelas minhas iniquidades e pelas suas iniquidades. Chegou o tempo de nós acabarmos com a hipocrisia e com a maldade. Pense coisas boas, plante coisas boas e você vai colher coisas boas. Amém? Outra coisa, o sol, ele nasce para os justos e para os injustos. Pare com aquele mimimi de achar que tudo só acontece com você. Tudo é contra você. Não, irmãos e irmãs. Deus parou o mundo para mexer com cada um de nós de forma individual. Aleluia. O sol, ele nasce para todos, justos e injustos. O que cada um vai fazer é uma escolha sua, é uma escolha minha. Vai depender da escolha de cada um. Não adianta um aparato tecnológico se você não tem Deus. Uma hora você vai se cansar das séries, uma hora você vai cansar de ficar toda hora no Facebook, uma hora você vai cansar de estar no WhatsApp, e a hora que você botar a sua cabeça no travesseiro, se você não tem Deus, você não tem paz. Outro, é preciso agir com ética, com coerência e com equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Infelizmente, tem pessoas se aproveitando desse momento. Pessoas aproveitando dessa situação. Faça a sua parte. Haja com ética. Haja com coerência, com aquilo que você acha que é justo. E com equilíbrio. Essas 3 medidas, na proporção certa, vão fazer que você dê a melhor resposta, que você busque o melhor caminho, a melhor solução. Nossas ações hoje vão definir o nosso futuro. Ou seja, podemos transformar, não o mundo como você vê, eu vou transformar as pessoas do mundo. E a transformação começa em mim. A transformação começa em você. Tem muitas pessoas querendo transformar o mundo, mas não querem a transformação em si. Aleluia! Nossas ações hoje vão definir o nosso futuro. Lógico, dessas 12 lições preciosas que nós passamos, todas são importantes. Mas nós queremos aqui, definitivamente, e temos que entender que a situação atual é mais do que adquirir hábitos de higiene. São importantes? Sim. Lavar as mãos. Você, quando chegar na sua casa, retirar os seus calçados e você tomar um banho, se higienizar. Tudo isso vai fazer parte do protocolo, como nós falamos no início. Mas nós temos coisas mais importantes do que isso. Nós temos um Deus que não perde o controle de nada. Tudo está nas suas mãos. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. A mudança já começou. Vamos juntos. Ou você vai junto nessa mudança, ou você fica para trás. A escolha é sua. E para concluirmos, eu fiz aqui alguns apontamentos que vão trabalhar no meu coração e no seu coração. Ouça com muita nitidez e clareza essas palavras, que o Espírito Santo toque o seu coração nesse momento. Em tempos de crise, principalmente na pandemia do Covid-19, temos algo mais importante para se preocupar do que com o mundo. Além da nossa salvação, quem somos perante Deus? Como Deus nos vê? Como ter comunhão com Deus? Ou, em alguns casos, como retornar essa comunhão com o Criador? Crises vêm e crises vão, mas a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, ela dura para sempre. Ele disse que o amor de muitos esfriaria e que aqueles ou aquelas
que perseverasse até o final seriam salvos. Então temos que perseverar. O que está em jogo é a minha e a sua salvação. Eu sei que não é fácil, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente com tantas informações e muitas delas sendo manipuladas pela mídia, pelos políticos, por pessoas com interesses escusos. Sendo assim, é difícil até ter uma opinião com credibilidade. Mas eu quero passar para você uma coisa que tem credibilidade, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, meu irmão e minha irmã, fique com o que diz as Sagradas Escrituras, que é vida e não morte. É lição, é exortação, é aprendizado, é a inspiração de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que cumpre a sua palavra. Não fique paralisado, meu irmão, não fique paralisado, minha irmã. A palavra de Deus é rema, como nós falamos no início. Ela se renova a cada dia, a cada manhã, a cada tarde e cada noite. E nessa noite ela não vai ser diferente. A palavra de Deus é viva e eficaz. E aqui eu quero trazer um textozinho bíblico. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia que esse mesmo Deus que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é fiel para terminar. Nada de suicídio, meu irmão, minha irmã. Nada de depressão. Nada de ansiedade. Peça a Deus e Ele te concederá. O nosso Deus é um Deus que faz a sombra do sol retroceder para um justo. Ele não pode acabar com a sua ansiedade. Ele não pode acabar com a sua depressão. Ele não pode acabar com essa crise que está te levando ao suicídio. É lógico que Ele pode. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você vai vencer a ansiedade, a depressão, o suicídio. Tudo isso vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. E essa crise vai passar. Não temas, apenas crê. Em tempos de crise, tenha Cristo. Viva em Cristo. E a crise passará. Aleluia! Nós estamos em Cristo. E você? É uma boa pergunta. E você? Nós estamos em Cristo. E você? E assim eu fecho a palavra dessa noite. Tudo pode mudar. Tudo pode ser transformado. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. Firme na palavra de Deus. Se você está com dificuldade, seja numa porta de emprego, seja com uma questão de ansiedade, seja com uma questão de depressão, se você está com vontade de suicídio, eu quero dizer para você, ei, está aqui a solução. É a palavra de Deus. Ela não volta vazia. E ela vai voltar como uma flecha. Ela vai voltar como um renovo. Ela vai voltar como uma solução para a sua crise. Uma solução para o seu ser. Crê nisso. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, eu não sei, Senhor Deus, como está o meu irmão, como está a minha irmã, Pai. Eu não sei, Senhor Deus, a quem vai chegar essa palavra, Pai. Mas eu quero dizer e profetizar nessa noite. Nada de suicídio, nada de depressão, nada de ansiedade. Vai cair por terra agora em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o eu sou, o Deus que pode todas as coisas. Senhor Deus, abençoa cada irmão e cada irmã. E que todo mal caia por terra. No nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia! Enquanto você ouve o louvor, eu vou passar rapidamente para você as 12 lições novamente. Administre melhor seu tempo. Valorize mais o seu ser. Esquece o ter. Na crise você fica mais forte. Valorize a liberdade que Deus nos deu. Entenda que a comunhão com Deus, ela é muito preciosa. Mudança começa dentro para fora. Todos vão viver uma crise individual,
proporcional aos seus recursos e às suas condições. Temos que parar com a hipocrisia e com a maldade, e algumas versões com a iniquidade. O sol nasce para os justos e injustos. Não adianta um aparato tecnológico se você não tem Deus. É preciso agir com ética, com coerência e com equilíbrio. Nossas ações hoje vão definir o nosso futuro. Amém? E a transformação, ela começa em mim e ela começa em você. Amém? Que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo abençoado e que a sua semana seja extraordinária. É o que deseja o seu pastor no nome do Senhor Jesus. Amém? Provavelmente essa seja a nossa última gravação. Na semana que vem estaremos juntos. E eu quero aqui desejar o melhor de Deus para você, você que nos acompanhou, você que esteve presente conosco nesse período, nesses momentos difíceis. Veja que Deus nunca te abandonou, nunca te deixou. Ele sempre esteve contigo na palma das suas mãos. Viva a glória de Deus, viva o melhor de Deus. E que esse Deus poderoso esteja na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Receba a bênção do Senhor, desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos na face da terra, com a nossa Igreja Metodista em Piraí e com os nossos ouvintes, no nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Receba a bênção do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E estaremos juntos, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.